A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Estamos começando o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje aqui para a gente falar de um tema delicado, mas que a gente precisa conversar, ainda mais no dia de hoje, em que muitas pessoas relembram a perda de seus entes queridos, né? Relembram o falecimento daquelas pessoas que lhes são caras, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morte, a desencarnação, à luz da doutrina espírita, como a gente enfrentar, vivenciar da melhor forma possível a saudade que sentimos dos nossos entes queridos. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje, com o Fred Zilli e Paulo Bianchetti falando sobre o assunto com vocês, ok? Convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por toda a oportunidade que temos para o nosso desenvolvimento espiritual, moral. Agradecemos, Senhor, pelo Evangelho do Cristo, que é luz no nosso caminhar e que nos auxilia a compreender o caminho a ser seguido. Agradecemos, Pai, o auxílio da espiritualidade amiga, em especial naqueles momentos de mais dificuldades, naqueles momentos em que mais sofremos, em que mais somos desafiados, eles estão conosco, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos vencer o bom combate. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos por coragem, por discernimento, por paciência, para vencermos esses desafios da vida, para buscarmos nos tornar pessoas melhores, para vivenciarmos o Evangelho do Cristo a cada dia e assim buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Seja conosco, Senhor Jesus, abençoe todos os nossos irmãos em humanidade, em especial aqueles que mais sofrem. Que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, hoje e sempre. Que assim seja. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o Fred falasse para a gente um pouquinho sobre a questão do sofrimento, né, da dificuldade que as pessoas têm em perder seus entes queridos, se é natural esse sofrimento, ou seja, é natural as pessoas chorarem, mas qual que seria um ponto de equilíbrio disso, né? Afinal de contas, fica a saudade, a gente sente a falta daquela pessoa, mas como a gente pode entender um pouco melhor essa situação de sofrer ser natural, mas até que ponto, como que a gente pode trabalhar um pouco melhor essa saudade que fica entre nós. Bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, né, falar de finados nos parece fácil se a gente não tem uma perda recente de ninguém, né? Falar da morte pode parecer fácil se a gente não tá com saudade, né? Se a gente não teve um parente ou um amigo querido que desencarnou recentemente. Para esses é muito difícil esse momento de recordação, porque ainda não está, né, compreendido, né? A pessoa ainda não passou por um momento de luto, não passou por um momento de compreensão, né, da naturalidade do ato, né, do fato de morrer. Isso é inevitável e todos nós, né, um dia desencarnaremos e voltaremos para o nosso plano, né, verdadeiro, que é o plano espiritual. Então é natural que soframos, né, a perda, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, de uma forma mais intensa, né? Então, natural que choramos, é natural sentirmos saudade, e depois esse momento vai passando e a gente vai se acalmando. A saudade nunca vai deixar de existir, né? E esses momentos vão trazer sim um pouco de tristeza para aquele que está sentindo a falta. Porém, né, como os espíritos nos dizem, esse sentimento é direcionado àquele que desencarnou, seja ele bom ou seja ele ruim. Então, que tenhamos bons
bons emanações para esse espírito. Quando a gente diz ruim, não é somente o pensamento ruim mesmo de você não gostava da pessoa e direciona isso, mas aquele sentimento de uma saudade mais de revolta, né? Você não entender que aquele foi o momento, que ele está evoluindo no outro plano, aprendendo lá, e ele continua sendo aquela pessoa de convívio nosso. Então, quando você se revolta, né, clama por aquela presença daquele espírito que muitas vezes não pode estar ali naquele momento, esse pensamento também é direcionado a ele. E ele vai sentir isso e vai ficar angustiado, assim como nós aqui na Terra. Ele não vai poder prestar aquele apoio, não vai poder consolar você, porque ele está em um outro plano e essa comunicação se torna um pouco mais difícil. Então, é importante que soframos, porque isso é um estágio natural do luto, mas que soframos com fé, né, com a esperança de um encontro futuro, com a esperança que ele está bem, né, sempre desejando isso para ele, né, e lembrando dos bons momentos vividos juntos. Pois bem, Fred, bom dia ao querido amigo ouvinte. Para nós, uma alegria muito grande podermos falar sobre esse tema. Poderia até parecer estranho, mas falar sobre isso é uma alegria. É uma alegria no sentido de nós podermos esclarecer muitos pontos obscuros a respeito desse tema que nos envolve a todos, né, e que nos cria, de uma certa forma, uma insegurança muito grande. Quando nós vamos falar da morte, é algo muito difícil para todos nós. E nós repelimos esse tema. Nós não temos vontade, nem interesse, nem costume de falar a respeito desse tema, né? Então, e as religiões, inclusive, falam um pouco a respeito disso. As pessoas falam um pouco a respeito disso. As famílias não se interessam a respeito desse assunto. Mas, no nosso ponto de vista, o que a doutrina espírita nos orienta é que é um grande equívoco quando nós não tratamos daquilo que é algo costumeiro, né, na nossa jornada evolutiva. Ou seja, faz parte da nossa experiência evolutiva esse processo de vida e morte, do ponto de vista biológico, né? E se é algo que é comum na nossa vida, faz parte da nossa vida, por que então que nós repelimos esse assunto? Por que nós desinteressamos desse assunto? E aí nós poderíamos reportar a vida e a obra e o pensamento do Cristo. Jesus não esteve na Terra encarnado senão para dar o testemunho da imortalidade, senão para falar da vida espiritual. Ele não falou de outra coisa, ele não ensinou a respeito de outra coisa, senão dos valores éticos, morais do espírito, que são eternos, né? Esses valores são eternos da mesma forma que o espírito é imortal. E aí a gente se coloca a pensar que nós, muitas vezes, nos qualificamos ou nos entendemos como cristãos, como seguidores do Cristo, mas nesta hora nós titubeamos. Nós temos dificuldade de lidar com essa questão. E Jesus, ele não só falou, ele não só ensinou, como ele deu o grande testemunho a respeito da questão, quando, após 3 dias após a sua desencarnação, né, a sua morte biológica, ele reaparece exatamente para dizer: olha, eu falei a respeito disso e agora estou aqui para provar que a morte não existe, né? E então por que nós insistimos tanto na questão de morte? E muitas vezes nós conceituamos isso como fim. Ou seja, morte é igual a fim. Tanto que o dia de hoje, que se comemora finados, que vem da expressão latina, quer dizer final, né? Ou seja, então o final. Agora, a doutrina espírita, Fred, se você concorda comigo, ela veio desmistificar isso. Ela veio colocar um ponto final nessa questão de que a morte interrompe a vida. Ela veio para dizer o seguinte: não é esta a realidade. A vida pulsa no mais além, a vida continua no mundo espiritual. E aí, aonde a gente precisa de compreender esse fenômeno, a gente precisa de fazer com que isso faça parte mais da nossa realidade, do nosso dia a dia, para que a gente possa
não sofrer tanto. Sofrer, a ideia de sofrimento, ela nos passa uma ideia negativa, né? Ninguém gosta de sofrer. Agora você imagina quando você compreende o fenômeno, você não quer dizer que você vai deixar de ter o sentimento, né? E nem é sentimento de perda, não. Quando a gente fala perda de pessoas amadas, perda de entes queridos, é uma expressão que se usa. Mas se nós entendermos isso do ponto de vista espiritual, se nós sentirmos isso verdadeiramente, nós vamos perceber que ninguém perde ninguém, porque, primeiro, que ninguém é de ninguém, né? Nós apenas nos unimos para viver juntos, mas nós não perdemos algo que nós não temos. Então, eu não tenho a pessoa amada como minha propriedade, então logo eu não posso perdê-la. Agora, vivemos juntos, construímos uma relação juntos, ajudamos mutuamente um ao outro a crescer, a evoluir, e dali a pouco cessa aquela etapa, cada um segue a sua jornada. Essa jornada evolutiva, ela é solitária, né? Já o dissemos aqui em outro momento. Então, cada um vai seguir o seu rumo e construir a sua evolução do lado de cá e posteriormente do lado de lá. Muito bem. É só lembrando aos ouvintes, se quiserem mandar uma pergunta para a gente, pode ligar aqui na rádio. Você falando, né, da gente compreender esse momento, e é importante que a gente só pense em morte quando ela nos atinge, né? E a gente confunde, né, muito. A doutrina espírita vem nos explicar, né, porque a gente tem um sentimento. Esse sentimento mais natural de não tocar muito na morte pelo nosso instinto de preservação. Só que a gente tem que começar a pensar que a preservação é diferente do medo, né? Então a gente tem que se prevenir, não se colocar em risco. Entra a prudência, né? Entra a prudência. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se preparar para esse momento, porque ele é inevitável, né? Isso está nas nossas vidas. Então a gente tem que se preparar diariamente para tanto nossa desencarnação, quanto para aqueles que nos estão próximos, né? Então que a gente reflita sobre isso, porque sim, ele vai nos partir, vai nos deixar saudade, pode gerar alguma dificuldade momentânea, né, para a gente se adaptar na nossa vida, mas isso é temporário e isso não quer dizer nada no contexto mais amplo, né, da espiritualidade. Se a gente compreende, né, o mundo espiritual, o que você muito bem falou, né, essa continuidade da vida, isso diminui, né? A gente consegue ver né, do alto da montanha que todas as dificuldades são meramente passageiras. Então, que a gente compreenda isso e procure estudar sobre a morte, principalmente antes que ela nos atinja. Porque depois que ela nos atingiu, esse primeiro momento a gente está tomado pela sensibilidade. Então vai ser muito difícil alguém te falar que isso é natural e que é normal quando a gente perdeu, né? Na hora, né, você bem falou, a gente esquece de tudo que a gente vai aprendendo. Por isso que a gente tem que solidificar isso antes. Para na hora daquele momento a gente vai sentir, é natural que sinta, mas que a gente tenha um raciocínio maior, uma interpretação melhor da morte e consiga entender e passar por esse momento de luto mais facilmente. E o que determina, só fazer um adendo, o que determina esse bem-estar no mundo espiritual são duas coisas. Primeiro, o que vem primeiro é a nossa evolução moral, as nossas conquistas dos nossos valores morais. Em segundo, o conhecimento da realidade espiritual. E todas as religiões falam a respeito da vida após a morte. Mas a doutrina espírita não só fala, ela explica. Ela nos dá o testemunho, ela nos apresenta a realidade do mundo espiritual. Basta que a gente conheça as obras de André Luiz, para a gente ver quando ele fala sobre a vida no mundo espiritual. Então, quando a gente estuda, quando a gente se inteira do assunto, a gente vai logo percebendo que a vida ela não termina e é na verdade, uma continuidade, né? Uhum. E tem aqui uma pergunta da ouvinte. Minha mãe morreu há 20 anos. Eu era pequena e me lembro pouco dela. Tenho dificuldade de aceitar a morte dela e a ausência de uma mãe na minha vida. Por que Deus permite isso? Então, olha só que coisa curiosa, né? Deus, ele permite porque isso faz parte do fenômeno da natureza, né? Ou seja, Deus não nos olha como na condição de crianças, mas sim na condição de espíritos imortais, seus filhos. Então, se dizer assim,
porque eu estou na condição de criança, então o fenômeno da morte não vai acontecer. E a gente sabe que acontece, e acontece em inúmeras famílias, mundo afora, né? A grande questão, e falávamos isso agora há pouco, nós conversamos principalmente com os nossos pequeninos pouco a respeito do assunto. Então nós herdamos culturalmente, né, dos nossos ancestrais, essa ideia da morte como fim e da morte algo a ser temido. Então toda aquela parte fúnebre da morte, né, os funerais, os cerimoniais a respeito de sepultamento e tudo mais, isso nos causa uma má impressão. Mas exatamente porque nós não conseguimos separar corpo, que é a vestimenta do espírito, e o espírito propriamente dito, que é a sua essência. E aí nós acabamos por reter na nossa memória, na nossa, vamos dizer assim, no nosso pensamento, essa parte negativa, entre aspas, né? E aí perdemos a essência que é verdadeiramente o espírito, né? Eu me recordo do nosso querido amigo José Raul Teixeira, quando ele se refere, fazendo uma analogia como se fosse a gaiola e um pássaro, né? A partir do momento que você abre a gaiola, o pássaro se liberta. Então, quando acontece a ruptura da vida biológica, liberta o pássaro. E ele está livre para voar. Mas nós, muitas vezes, pela nossa ignorância, ou às vezes até pelo nosso egoísmo, nós queremos manter o pássaro preso na gaiola. E quando nós temos ou seja, a vida, já que a gente não faz isso, né, Fred? Já que a gente não tem atitude, às vezes, de abrir a gaiola, claro que do ponto de vista espiritual e emocional, né, ou seja, quando a gente teria a capacidade, ainda não a temos, a capacidade de viver plenamente em espírito na condição de encarnado. Mas para que a gente possa viver as experiências que diz respeito ao mundo espiritual, muitas vezes nós precisamos passar pelo fenômeno da desencarnação. Então a vida cuida disso, de abrir a gaiola para que o pássaro seja libertado, né? E muitas vezes nós guardamos a gaiola vazia porque a gente quer manter, né? Então o pássaro já foi há muito tempo, já voou, já ganhou liberdade, já bateu asas, e nós ficamos ali cultuando a gaiola vazia, que é os fenômenos culturais que acontecem no dia de finados. Bem, a gente vai falar um pouquinho, acho, no segundo bloco, um pouquinho mais de finados, mas eu, nessa questão ainda da perda de alguém, e aqui tem uma outra pergunta, acho que a gente vai tentar responder as duas juntas. Que a gente perde, né, uma criança, ou a criança perde a mãe ainda naquele momento inicial, né, que é o caso dessa pergunta, e a gente, né, pensa, mas isso não é o natural, né? O natural é que os pais vão primeiro, mas comum, depois, né, de criar os seus filhos, né? Eles criam filho e depois ficam velhinhos e desencarnam. Mas por que não é assim, né? Porque isso a gente tem que compreender como, né, como o Paulo falou, que Deus não nos vê como crianças, assim como espíritos em evolução. Então é necessário para cada um desses, tanto aqueles que desencarnam mais recentemente, né, no nosso modo de ver aqui como encarnados, quanto para aqueles que ficam, né? Isso é tudo uma questão de aprendizagem. A morte é totalmente planejada no plano espiritual, retirando o suicídio, né? E aí é a próxima questão. Então isso é tudo programado. Tudo tem uma razão de ser, para aqueles que foram e para aqueles que ficam. Então, aqueles que ficam vai ter aquele momento de dificuldade, principalmente, né, nesse caso, a criança que fica sem a mãe, né? Então ela vai crescer sem a mãe. Mas a espiritualidade tende a também colocar nesse caminho pessoas que talvez não substituam de uma forma que aquele espírito quer, mas pessoas que vão dar todo o suporte. Então cabe àqueles que ficam tentar compreender e aprender as lições que a vida trouxe, porque a gente está aqui encarnado justamente para aprender lições, né? Para aprender, para evoluir, para entender a espiritualidade de Deus numa questão de justiça e bondade mais ampla, não somente de dar aquilo que nós queremos, né? Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Verdade. E me permite, só para em relação a essa pergunta da moça,
lembrar, minha querida ouvinte, que nós não perdemos o vínculo com aqueles que nós amamos só pelo fato de ter acontecido a ruptura da vida física. Então, um ente que, quando fala assim, eu perdi, passa-se realmente a ideia de que perdi e nunca mais vou ter acesso. Né? Perdi, como se perder um dinheiro e perdi algum objeto e não consegui encontrar. Não, nós não perdemos os nossos entes queridos. Eles apenas saem da vida biológica, mas permanecem ligados a nós pelos laços do afeto. E muitas vezes, em alguns momentos, estão presentes. Né? Do ponto de vista da presencial mesmo, é óbvio que Deus não faria isso, né? Não deixaria que uma criança ficasse na orfandagem plenamente. Então, claro que essa mãezinha vai ter com seu filho em determinados momentos, de acordo com as possibilidades, com os merecimentos também, mas naquele momento de dar consolo àquela criança, mesmo que ela não o veja, mesmo que ela não o sinta. Mas a presença é uma realidade, né? Os nossos entes queridos não se apartam de nós. A gente pode pensar, né, que ela nunca nos ajudou, né, porque ela está, né, separada pela morte, mas ela pode ter nos ajudado muito, né? Sim. Só a gente não viu e nem percebeu, porque ela está em outro plano. Ela pode ter nos intuído, nos ajudado, nos desviado de um caminho errado que a gente estava seguindo. Então, esse sentimento que você sente muitas vezes de revolta, tente substituir por um sentimento de gratidão, de amor, né, de sentimento bom, que aquele espírito pode estar te auxiliando daquele outro lado. E às vezes a missão dessa pessoa era só te trazer ao mundo, né? Porque todos nós temos uma missão. Então ela veio e te trouxe ao mundo e depois, pronto, tá cumprida a minha missão. Agora eu vou seguir para o mundo espiritual e vou ajudar do lado de lá. Isso. Aí a gente entra na outra questão, né? Que o ouvinte nos deixou. Quando fala que a morte é algo natural, não seria um incentivo ao suicídio? Quando o Espiritismo nos traz dessa naturalidade de pensarmos sobre a morte, que isso é um fenômeno que vai nos atingir, isso, né, a natureza já nos mostra, e que também que o plano espiritual é a nossa verdadeira vida, e que lá, né, temos as condições, né, que merecemos, mais condições melhores normalmente. Isso pode gerar, e acho que isso foi que a Melissa nos falou, que o Fábio está em dúvida, uma certa liberação, vamos dizer assim, para o suicídio, né? E isso a gente tem que entender que não é. Porque quando a gente fala que a morte é um evento natural, é porque ela simplesmente porque ela em um momento nos atinge, mas não é que a gente deva provocar, né? Porque a vida material é necessária. O Espiritismo nos traz tudo isso, mas também nos traz a necessidade da vida corporal, porque sem ela não evoluímos. Ela é uma concessão de Deus para que a gente possa vir, né, a um plano onde a gente vai experimentar tanto provas, né, para solidificar o nosso aprendizado, como as retificações daquilo que a gente ainda não conseguiu. Então, tudo que a gente passa como encarnados é necessário para a nossa evolução como espírito. A gente tem a vida como espírito, que essa é a verdadeira, mas a gente precisa evoluir para conseguir condições melhores, ainda assim na espiritualidade. Para a gente conseguir, né, uma melhor compreensão, a gente precisa passar por tudo isso. Então é necessário que a gente viva a vida até que ela naturalmente se extingue. A gente não pode gerar essa interrupção por qualquer motivo. Lógico que em cada caso é um caso e cabe à espiritualidade e à consciência da pessoa julgar, né? E isso vai gerar uma consequência. Mas, invariavelmente, quando encurtamos a nossa passagem aqui na Terra, a gente infringe uma lei de Deus. A gente está deixando para depois uma oportunidade que nos foi dada. Então isso vai gerar para nós algum desconforto e provavelmente uma reparação futura. Então não é porque é natural que a gente possa abrir mão da vida invariavelmente. E como você bem disse, né, Fred, é natural e cabe à natureza, não a nós, né? Ou seja, Deus criou as leis da natureza para que elas hajam e produzam os fenômenos naturais na vida. Então a matéria
a matéria ela tem uma vida útil. Toda matéria ela se transforma, né? Toda matéria ela tem um período de utilidade e, obviamente, a sua extinção, que na verdade não é extinção, é a transformação em outros elementos. Então, partindo dessa ideia do nosso corpo biológico, não poderia ser diferente, porque, como é matéria, está dentro das leis da natureza. Por isso é que nós vamos ver lá no capítulo 5º da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, os espíritos elevados, vão cuidar de falar a respeito da lei de conservação e depois, posteriormente, a lei de destruição. E dentro desses 2 capítulos nós vamos ver muita informação a esse respeito, né? São fenômenos da natureza. E nós, então, por isso não temos o direito de interferir, de violar. Quando nós violamos de alguma maneira, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, nesse caso aí o suicídio, e pode ser o suicídio diretamente, aquele que nós agimos diretamente, ou aquele que nós também agimos indiretamente no decorrer da nossa experiência. Então imaginemos que a gente tem uma programação de vida, um corpo biológico saudável para viver 100 anos. E aí nós vamos introduzindo situações e elementos e acontecimentos na nossa vida, quando vê, nós antecipamos a nossa desencarnação em 30 anos. Então você vai desencarnar aos 70, ou talvez até antes, porque violou as leis da natureza e prejudicou aquele processo natural da sua existência física, né? E aí, obviamente, você chega no mundo espiritual devendo, né, com uma dívida em relação a esse fenômeno da natureza. Então, de forma alguma, embora é um fenômeno natural, a morte biológica, mas quando nós entendemos sob o ponto de vista espiritual, nós vamos perceber que a vida é uma só. A vida espiritual lá no mundo espiritual, a vida encarnada aqui é uma só. Portanto, em determinado momento estamos aqui, outros momentos estamos lá. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do René. É verdade que tem pessoas que sabem a hora que vão morrer? Então, ela está muito envolve muito o que a gente já falou um pouquinho, né? Na questão 146 do livro Consolador, Emmanuel nos traz sobre o momento, a fatalidade da morte, né? E ele nos fala um pouquinho do que a gente já comentou aqui, né? Que é fatal, né? Que a espiritualidade está envolvida em todo momento da morte, né? Que ela já é programada, menos no suicídio. E ele faz, né? É uma questão que ele responde bem, um pouco mais extensa, e ele explica que o suicídio, como o Paulo falou, não é somente o suicídio direto, né? Esse suicídio que a pessoa se autoflagela, mas também esse suicídio mais prolongado, que a gente vai gerando em nós mesmos, seja por nossos abusos materiais ou mesmo emocionais. Então isso vai gerando esse encurtamento da vida, mas de uma forma mais progressiva. Então, como é, né, programado, como a espiritualidade já se programa para esse momento, até nesses outros ela nos envolve nesse momento, mesmo não sendo a hora, ela vai lá nos socorrer, mas nesse momento já é programado. E isso a gente já, como é um fato importante da nossa vida, muitas vezes quando a gente se prepara para a vida, né, quando se prepara para encarnar, a gente já deixa mais ou menos programado o momento do nosso desencarne. Então, se a gente já sabe do lado de lá antes de vir, né, esse momento mais ou menos programado, se a espiritualidade se programa para um momento exato, né, e ali nos ajudar nesse momento de separação do corpo material, então é natural que algumas pessoas mais sensitivas, seja por a lembrança desse ato, né, que ficou marcado no momento da programação, ou seja, justamente pela aproximação desses espíritos, né, eles vão se aproximando para favorecer o desenlace. Então ele vai sentir, né, não que ele vai saber realmente, mas ele vai ter um sentimento de partida, uma leve intuição. Uma leve intuição. Então ele pode externar isso para aqueles. Muitos não externam e alguns externam, né? Então isso é natural e pode acontecer. Não tem nada de errado nisso em uma pessoa. E a gente lembra quando os espíritos informam que só Deus o sabe, né? Ou seja, ninguém tem essa capacidade de saber que dia, que hora que vai morrer. Mas uma intuição, como você bem frisou, acho que é importante considerar, porque já existe uma programação prévia, então a pessoa, de acordo com as possibilidades, ela tem uma leve intuição a respeito disso, né?
Posso fazer uma pergunta aqui, Fred? Um ouvinte, é a Fernanda, ela se identifica, por que a pessoa não consegue se desvencilhar da ideia do suicídio, por mais que lute contra? Então a gente tem que considerar aí alguns fatores, o Fernando aqui, e obrigado pela sua pergunta, né? Onde existem, o Espiritismo considera isso, existem as influências espirituais. Então, se a pessoa já traz consigo uma tendência ao suicídio, e às vezes existem espíritos, infelizmente, interessados nesse acontecimento, talvez por ligação àquela pessoa, às vezes até por espontaneidade mesmo, são espíritos inferiores, muitas vezes mal intencionados, são nossos irmãos equivocados, mas a gente percebe que o que determina mesmo esse acontecimento é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Então, como dizem os espíritos, muito pouco esforço nós fazemos muitas vezes. Né? Muitas vezes nós temos muito pouca vontade de lutar contra as nossas más tendências. Então existem as nossas más tendências, nós nos acomodamos e deixamos a vida levar. Né? E quando a gente deixa os acontecimentos acontecerem, para ser redundante, a gente vai perceber que muita coisa nós poderíamos evitar se nós tivéssemos um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de esforço. Né? E aí a gente sabe que a religião, e especialmente o Espiritismo, nos dá um grande apoio, porque nos oferece o recurso da prece, da oração, a oportunidade de trabalho no bem. Então, quando nós deixamos... me cabe aqui, Fernanda, fazer uma leve observação, que nós somos, infelizmente muitas vezes o ser humano, nós temos a chamada síndrome do coitadinho. Então nós somos sofridos mesmo, nós somos coitadinhos mesmo, e aí a gente se aceita assim, e a gente fica vulnerável a esses acontecimentos. Quando nós, com uma certa firmeza, com um certo pensamento no bem, nós determinamos, olha, existe essa tendência em mim, existe essa linha, né, essa ideia, mas eu vou desviar disso, eu vou buscar os recursos que me cabem para que eu possa sair dessa tendência. E aí existem inúmeros recursos, inclusive um deles é deixar de ser coitadinho e ir ao encontro de pessoas que sofrem, pessoas que precisam de ajuda, de alguma forma, alguma causa humanitária, a gente pode se envolver e de repente a gente olha e fala assim, olha, a vida se tornou diferente, a vida começa a brilhar diferente para mim. E aí os espíritos nobres estão sempre dispostos a nos amparar, a nos ajudar, porque se nós queremos trilhar o caminho do bem, obviamente eles vão nos ajudar. Agora, se nós estamos na neutralidade ou buscando esse pensamento de nostalgia, de uma certa infelicidade ou insatisfação com a própria vida, aí nós vamos nos associar a entidades perversas que vão nos induzir a esse erro. Então nós precisamos lutar, mas usar as armas necessárias, né? Usarmos o bem na nossa vida para que essa coisa seja mudada, esse pensamento seja transformado. Muito bom. E sempre que tiver alguém, né, ou alguma pessoa, a gente, né, sempre recomenda, sempre lembra de procurar, né, sempre auxílio, seja numa casa espírita, mas também com psicólogo, com psiquiatra, procurar auxílio médico. E estudar a doutrina espírita, que é fundamental. E aproveitando nesses momentos finais, né, a gente vai gostar de falar um pouquinho sobre os finados, né? Isso. Essa é uma data... Foi há pouco tempo que se convencionou essa data, mas o culto aos mortos, né, e essa lembrança aos mortos sempre existiu da antiguidade. Isso é até uma prova, né, desse inconsciente que a gente lembra, né, do plano espiritual. Então essa lembrança dos mortos destaca muito isso, né? E muito anteriormente era muito mais forte esse laço, né? Tipo, de pensar nos mortos como uma continuidade, né? Que a gente tem um plano espiritual e a gente pensa nisso. E foi se, né, modificando, e hoje a gente tem esse modelo no dia 2 de visita aos túmulos e de talvez uma lembrança não da vida espiritual, mas na morte. Né? Nesse fenômeno a gente fica fixado em não pensar que ele está no plano espiritual, que é um espírito em evolução, mas sim naquele momento pequeno, naquele dia ou naquela semana em que ele se separou de nós, né?
Então, isso que talvez a gente precise refletir, né, em pensar naquele que foi, mas como um espírito que está lá, né, dando continuidade à sua vida e aprendendo. Então, mas vamos ao fato, né, ao dia de hoje. Então, eu gostaria de começar, né, a falar sobre a visita, né, aos túmulos. É necessária? E aí nós vamos ver os espíritos falarem lá no Livro dos Espíritos, onde se pergunta se os espíritos lá estarão se nós ali formos, né? Então, obviamente, como nós atraímos os nossos entes queridos pelo pensamento e pelo sentimento, se lá formos, provavelmente eles também irão para nos encontrar. Mas se formos em qualquer outro lugar, lá estarão, desde que nós vinculemos o pensamento a eles. Então é necessário que eu vá ao cemitério para homenagear o meu ente querido? Não. Não é necessário, mas se eu desejo, eu sou dotado de livre-arbítrio, então eu faço o que eu desejo, o que eu quero. Mas a doutrina espírita vai nos orientar que isso não é determinante, né? Aí eu tenho que ir lá porque lá ele está me esperando. Não. Ele só vai, o meu ente querido só vai lá se lá eu for, porque lá eu crio um vínculo com ele. Mas eu não vou fazer as minhas orações em casa, ou em qualquer outro lugar, ou no templo que eu frequento, na igreja, na casa espírita, ou eu não vou a lugar nenhum, vou ficar recolhido. E essa questão também, Fred, vale ressaltar que o dia é uma questão cultural, porque vejamos que muitas vezes nós só lembramos dos nossos entes queridos nesse dia porque é uma data. Da mesma forma que muitas pessoas só lembram do Cristo no dia 25 de dezembro. Né? Hoje é o dia que Jesus nasceu, mas e os outros dias da sua jornada né, da sua jornada aqui na Terra? Muitas vezes fica esquecido. Então a gente lembra dos nossos entes queridos porque a data é comemorativa, e veja que muitas sepulturas, muitos túmulos no cemitério ficam julgados à traça o ano inteiro. Né? E no dia de finados, como as pessoas vão lá, então eu tenho que ir lá limpar, tenho que ir lá botar flores, porque as pessoas vão vir. Né? Então vejamos que é muitas vezes um acontecimento social. E aí, muito pouco tem do nosso sentimento. E nós precisamos perceber que o dia dos mortos, ou melhor, o dia dos vivos, é todos os dias. Né? Lembrar dos nossos entes queridos, gratidão a eles é qualquer dia, não necessariamente no dia de hoje. A espiritualidade nos traz que a visita é só uma manifestação exterior de um fato íntimo, né? E isso, né, reduz, né, eles trazem sempre uma forma simplificada, uma coisa muito mais ampla, né? Tanto é um fato social, né, uma obrigação que muitas vezes nos impomos de ir lá nesse dia, mas também para algumas pessoas pode ser necessário, né? Então elas vão conseguir externalizar, colocar esse sentimento, canalizar seu sentimento se for ao túmulo. É natural e não há nenhum problema em ir. Mas o que a doutrina muito bem nos explica é que não é somente isso. Não é só isso que determina. A gente pode se comunicar com aqueles que foram, né, mandar os seus pensamentos, lembrar deles a qualquer dia, a qualquer lugar. Né? E muitas pessoas, muitas vezes, se sentem, né, tristes por compromisso ou de trabalho, ou porque aí não puderam fato, ir? Não podem ir ao cemitério, ao túmulo daquele ente querido. Não há problema muito nisso, né? Como o Paulo falou, a gente pode ir para um lugar mais reservado, de preferência, né, sem tumulto, fazer uma oração, uma prece para aquele ente, né? A gente não pode ir, mas isso não é determinante. E aquele espírito vai se sentir atraído para aquele local, porque onde há o pensamento, ali vai estar aquele espírito que a gente está chamando. Lógico, se estiver em condição para isso. Mas se ele não tiver, aonde ele estiver, ele vai receber essas emanações. Então, o espírito não está circunscrito ao túmulo dele. Ele está livre. E ele vai para onde quiser. Mas uma questão que você levantou, né? Você falou daqueles que a gente só vai uma vez por ano. Mas tem túmulo que nunca vai ninguém. Né? E a espiritualidade tem o Kardec, né, como um pesquisador muito esperto, fez essa pergunta: é aqueles que ninguém se lembra mais? A espiritualidade nos traz, não há nenhum problema, porque ele não tem mais nada que o prenda à Terra. Esse prender não é negativo, mas se não tem nenhuma afeição na Terra, não há um problema, ele tem afeições no plano espiritual, seja porque aqueles já desencarnaram também, ou porque ninguém que ficou aqui que tinha relação tem uma relação mais emotiva, então não tem nada que prenda, ele vai viver a vida espiritual dele
tranquilamente, não tem nenhum problema nisso de ninguém lembrar nele na Terra. Ele vai continuar sendo um espírito em evolução e lá com suas afeições. E esse prender não é negativo, prender é no sentido de ter uma afeição. Então, se ele tem uma afeição aqui na Terra, ele vai vir sempre que necessário, sempre que aquela pessoa lembrar, ou, né, não precisa só disso, né, sempre que ele quiser e tiver condições, ele vai vir visitar, em qualquer lugar que for, a qualquer hora e a qualquer dia, nada circunscrito. Muito bem lembrado, né? E esses que lá estão, muitas vezes a gente pode dizer assim, ninguém se lembrou dele, coitado dele, né? Não tem ninguém ali, já é só a gaiola vazia, o pássaro já bateu asas e voou há muito tempo. Isso é importante a gente realmente lembrar, né? Que em que pese alguns espíritos poderem estar ali no cemitério no momento dessas visitas de finados, não quer dizer que todos possam ou queiram também estar, né? Muitos vão querer estar no aconchego do lar, né, visitando aquela família quando possível, mas lembrando, como André Luiz coloca pra gente no livro Nosso Lar, os espíritos têm também suas atividades no plano espiritual, né? Ou seja, ele tem as suas tarefas, tem a sua vida, a sua jornada que continua. Então, assim, eles continuam no plano espiritual a viver, tem as suas atividades, tem as suas atuações. E claro que quando podem, têm condição de estar próximo aos familiares, quando é necessário, isso sim pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer sim. Mas lembrando que o importante são os laços de afetividade que realmente nos vinculam, né? Bom, gostaria de agradecer ao Fred, ao Paulo aí pelo nosso programa de hoje. É um tema que realmente sempre chama muita atenção. As pessoas ligam, perguntam, né, querem mais esclarecimentos sobre o assunto, principalmente porque é um assunto que nos toca ao coração. Então a gente gostaria de agradecer a participação de vocês nesse programa. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.